Para mim, arte é qualquer coisa que te suspenda que te faça suspender por um segundo. Que por um segundo você faça assim. É arte. Algo que te toca. Com prazer, com beleza. Com sensação de bem-estar. Seja um quadro, seja uma peça de teatro, seja um filme, seja uma escultura, seja uma pintura, seja uma poesia, seja um livro, ou uma frase de um livro em que você se suspenda, faça... Pronto. Aí a arte acabou de tocar você. A arte pode... Não é que pode, ela é essencial. Eu digo, ela pode no sentido de a arte poder te levar a lugares inimagináveis na realidade. A arte te leva a momentos de sonho, de ficção, do extravasamento da tua sensibilidade, da tua fantasia. A arte está sendo essencial nos dias de hoje de confinamento, na medida em que a música, a literatura, as artes dramáticas, enfim, todas as artes estão fazendo com que muitas pessoas que estejam entrando em depressão, estejam com pensamentos suicidas, estejam entrando em momentos negativos na sua vida, através dela, possam ver, ou vislumbrar, melhor dizendo, um presente e um futuro melhor. Ó Senhor, acalmai-vos. Se me ponho sob suas ordens, é só em proveito próprio. Mestres nem todos podem ser, nem todos os mestres podem ter bons servidores. Já tereis visto por aí bastantes sujeitos obsequiosos de flexíveis joelhos que, apaixonados pela própria escravidão, o tempo todo gastam como o asno do seu amo, só pela comida. E quando ficam velhos, despedidos. Chicote nessa gente muito honesta. Outros há que, sabendo a forma externa revelar do dever, as feições próprias, o coração conservam sempre atentos no proveito pessoal. Enquanto os amos dispensam mostras de serviço, apenas prosperam muito bem e, ao mesmo tempo que os casacos lhes forram a si próprios, prestam boas homenagens. Esses tipos têm alguma alma, e entre eles eu me incluo. Pode afiançar-vos. Pois, Senhor, tão certo como serdes Rodrigo, se em verdade eu fosse um mouro, não queria um Iago sob minhas ordens, pois seguindo, apenas sigo a mim próprio. O céu é testemunho, Rodrigo. Não me move o dever nem a amizade.
mas sem o revelar só o interesse. Se as mostras exteriores de meus atos me traduzissem os motivos próprios do coração em traços manifestos, carregaria o coração na manga para tirá-lo às gralhas. Fique certo, eu não sou o que sou. A arte, nesse momento, é uma coisa muito importante. Eu acho que a arte faz sobreviver, mesmo que a pessoa não perceba, mas ela está consumindo arte. E a arte, para mim, ela está em quase tudo. No livro, na capa do livro que eu estou lendo tem arte, no comercial de televisão que eu estou assistindo tem arte. Alguém sentou, bolou, chamou o produtor de arte, tem uma direção, tem atores, foram lá fazer arte, pensaram em fazer uma coisa bonita, uma coisa que tocasse. Tem comercial que faz a gente chorar até, né? E assistir filmes é arte. Nessa época de pandemia, a arte é uma salvação, sabe? Ao mesmo tempo que você pode se distrair, de repente você pode pensar, você pode estar assistindo alguma coisa sensacional. Arte é respirar. Eu acho muito indigno alguém falar que o pessoal está carente de arte. Na verdade, o pessoal está descobrindo que sempre foi carente de arte porque nunca buscou a arte, que nunca buscou formas artísticas, mas elas sempre estiveram disponíveis fisicamente e remotamente. Então, talvez esse seja o momento de pensar que nós precisamos buscar cada vez mais essa arte. Não só para valorizar o trabalho dos artistas, mas também para valorizar a nossa própria experiência. Porque quando a gente está em contato com a arte, seja ela o teatro, a música, a dança, as artes plásticas em geral, nós entramos em contato com nós mesmos, com o nosso interior. Porque a arte, quando a gente olha para a arte, ela olha para a gente de volta. E o mesmo julgamento que eu tento colocar para ela, ela coloca para a gente. Então, sempre é, além de um prazer, um aprendizado. Você está em contato com a arte. Um aprendizado porque você começa a ver o mundo e a sua relação com o mundo de forma diferente. A arte, para mim, é um caminho de busca, de autoconhecimento, para me conectar com tudo que é humano, com o que é belo, que é sublime. E nesses tempos de pandemia, né, onde as relações humanas têm sido restritas, e em alguns casos elas simplesmente não têm ocorrido, né, a arte é capaz de fazer essa conexão com o humano, que tem faltado, né, na nossa vida cotidiana. Quando a gente lê um livro, vê um filme, ouve um disco, a gente é transportado para outras situações, outras realidades que tiram um pouco do peso e aliviam um pouco a pressão e a ansiedade que o isolamento social tem causado na gente nesses dias. Bom, eu acredito que a arte, ela é um canal de comunicação, é um meio de comunicação entre as pessoas e as suas partes mais sensíveis como seres humanos. E acredito que principalmente nesse momento de pandemia, de quarentena, a arte ela tem um papel fundamental de servir como um alimento para desenvolver não só desenvolver a nossa parte mais sensível, como nos alimentarmos de coisas que possam nos fazer bem e encontrarmos um outro sentido.
Bom, a arte é uma atividade inerente ao ser humano e que está presente no nosso cotidiano, quer a gente queira ou não, quer as pessoas se deem conta ou não. Então a gente está rodeado o tempo todo de música, teatro, dança, moda, tudo. E é uma atividade necessária que integra e que transforma, né? Agora, a arte na pandemia eu entendo como uma atividade ainda mais necessária, né? A gente vê que cada um dentro das suas casas, o que está sendo um alento, o que está permitindo um mínimo de equilíbrio emocional ali, é o contato com algumas atividades artísticas. Então, as lives dos seus artistas favoritos, né? A gente tem visita a museus através da internet, livros podem ser baixados para serem lidos. Agora, é claro que isso para quem tem acesso, porém, para aqueles que não têm acesso, essas atividades também são prioritárias. E eu acho que até é importante que a gente saiba fazê-las ou ter contato com elas, não só pela tela, né? Eu acho que a arte e essas diferentes linguagens, elas têm que estar presentes no ser humano desde sempre. Então, tem uma criança em casa, dá um papel e um lápis para ela desenhar, põe uma música para ela dançar, leia um livro, né? É isso que vai sempre fazer, proporcionar um crescimento melhor do ser humano e é isso que a gente está vendo hoje em dia. O que está salvando né, a humanidade, eu acho que é essa possibilidade, é quando a gente vê que as pessoas que estão passando melhor por isso são as pessoas que estão entrando em contato com a arte dentro de casa. Assim, numa situação onde a gente está vulnerável, que a gente está agoniado, em que a gente está refém de tantas coisas, o quanto a música, no caso, mas as artes, eles têm poder de reorganizar o que a gente sente, de nos fazer próximos dos outros através do que já foi feito e fundamentalmente nos emocionar, organizar, até fazer a gente respirar. O papel da arte é reunir todas essas informações desencontradas. Ela realiza uma espécie de apuração na alma das fake news. Consolida o tempo, convergindo o que acontece no tempo real com o tempo interior. O artista é um escultor, ele vai eliminando aquilo que não tem sentido, que é oportunismo, que é mal intencionado. Ele só fica com o que dói. Eu acho que a arte tem essa função do diálogo. Eu acho que ela funciona muito dessa forma comigo, né? É dessa forma que eu me comunico com as pessoas e é dessa forma que as pessoas chegam também até mim, e isso é uma via de mão dupla, é uma troca. Eu acho que a arte tem um papel predominante na vida de todo ser humano sempre, especialmente durante essa pandemia. Eu acho que a arte também possibilita a nós um contato bastante profundo com o pensamento, com a reflexão, e também eu acho que ela tem sido um portal para a nossa sensibilidade, que nesse momento está muito acuada e está muito silenciada, né? Eu acho que ela tem ajudado a gente a drenar um pouco a angústia e a drenar a tristeza. Mais do que nunca,
esse período de isolamento mostrou para mim que arte é resistência. Sempre. A gente resistiu a muitos períodos, a muitas situações, e mais uma vez resistimos. Resistimos com a nossa arte. Seja apoiados na tecnologia, pelas formas remotas de apresentação, mas muito além disso, de apresentações, de publicizar o nosso trabalho, a arte resiste simplesmente pelo fato de que nós não paramos. Estou no isolamento há mais de 60 dias, escrevi um livro, Polo, por favor, e foi minha forma de me sentir vivo, útil, essencial aos outros. Somos como um malabarista no fio entre dois edifícios, o ontem e o amanhã. E a gente só tem que evitar de olhar para baixo, para não cair. Meu tempo de confinamento, ele está sendo... Primeiro era um momento em que eu pensei que eu ia fazer uma viagem para dentro, ler muito, ouvir muita música, ver filme e organizar uma vida atropelada por uma coisa que a gente não sabe por quanto tempo, nem tamanho. Rapidamente apareceu essa história do O de Casas, que foi uma ideia que não era pré-concebida, foi um improviso total, uma vontade que me deu, que eu queria oferecer alguma coisa para as pessoas. Eu estou numa casa confortável e muito preocupada com as pessoas que eu não posso ver, que não estão tão confortáveis como eu e todas as outras pessoas que estão passando por tudo isso. Eu queria de alguma forma oferecer alguma coisa. Eu entendo que o pessoal todo que trabalha na área da saúde dá tanto de si, se colocando em risco todos os dias e sobretudo também uma vontade de mostrar o papel que a arte tem. Daí eu imaginei fazer um projeto onde a gente criava um encontro parcelado, editado, não é feito ao vivo, não dá, mas é tão cheio de caminhos, de encontros, que acaba sendo um encontro de verdade, não é mentiroso, ele é só parcelado. Isso foi meio uma coisa meio rápida, assim, vários amigos, pô, vamos fazer, eu também comecei a ter ideia, me animei, todo mundo se animou, e aí eu engatei uma produção surreal, que toma muito, muito, muito do meu tempo. E que na verdade está me salvando também de pirar com tudo isso. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Bom, nesse período de pandemia eu tenho dado aulas online, tenho cuidado das crianças, porque os meus filhos estão aqui comigo, organizado a casa, feito comida, limpado a casa, tenho estudado, que eu continuei os meus estudos, as minhas matérias, continuei o meu estágio à distância e estou produzindo bastante material. Na medida do possível eu tenho feito lives, né? Já fiz umas 3, 4 lives,
Tenho participado de festivais com a ajuda de pessoas que têm me ajudado na inscrição, porque realmente a minha vida é muito cheia. Então, além de eu estudar, de eu dar aula, cuidar das crianças, acompanhá-los nas questões todas da escola deles e a administração da casa inteira, tem as questões de ordem emocional também, né? Que no meio disso tudo a gente precisa dar um cuidado maior, né? Mas em termos de produção musical, eu tenho feito esses vídeos à distância com alguns amigos, com alguns parceiros, e isso tem sido muito importante para mim nesse momento. Não estou fazendo arte, não. Em nenhum sentido da palavra. Como grupo de risco, estou aceitando ficar quietinha em casa, agradecer o privilégio que eu tenho de poder ficar em casa, agradecer àqueles que estão saindo e que estão fazendo serviços essenciais, mas eu não estou fazendo nenhuma arte, pelo contrário. Eu estou aproveitando assistir a ler a arte do outro. Bom, eu tenho 2 atividades profissionais. Eu sou pianista, então toco em concertos, apresentações públicas, e sou professora de piano e de disciplinas teóricas em escolas de música. Para essas 2 atividades, o pressuposto básico é aglomeração de pessoas em lugar fechado. Então, esse distanciamento social, ele causou uma ruptura brusca da minha atividade profissional, do meu dia a dia, né? Como professora, eu me vi obrigada, não só eu, todos os professores, a gente se viu lançado numa situação de tentar passar um conteúdo pelo computador, porque isso não pode nem ser considerado como educação à distância, porque não tivemos tempo de um preparo, de um projeto pedagógico, de uma elaboração de didática que promova um aprendizado eficiente, né? Então a gente está tentando manter aquela rotina de encontro com os alunos, mas com as ferramentas que a gente tem e que os alunos também tenham, né? Como pianista, os concertos, os projetos que tinha para serem desenvolvidos foram aos poucos sendo adiados, suspensos e não cancelados mesmo, com o agravante da gente não saber por quanto tempo, né? Infelizmente é uma situação devastadora, desafiadora. Conheço muitas pessoas, muitos colegas que estão passando por situação muito difícil a partir do momento que a sua atividade profissional foi cortada, né? A gente tem que pensar que o artista é um profissional, assim como qualquer outro. E então, nesse ponto, eu não consigo ser muito otimista. Eu vejo com muita tristeza tudo isso, toda essa situação, o que isso está acarretando na vida do artista. Trabalhado bastante nesse período de pandemia, dando continuidade aos projetos que eu já vinha realizando, né, e que envolvem o desenho como meio artístico. Um dos projetos que eu gostaria de expor aqui junto a vocês é o Conte Pra Alguém, que é um projeto de combate à violência sexual infantil e que ganhou amplo destaque no último mês por haver um grande espaço no jornal Folha de São Paulo, né, um caderno especial sobre o tema, o qual eu também fiz os desenhos e que tomou bastante do meu tempo nesses novos tempos pandêmicos. Além disso, também dei continuidade à ilustração semanal na Folha de São Paulo e aos outros 1000 desenhos que eu acabo fazendo que acabam para preencher o meu
vazio e também para abrir esse diálogo, né? E para trazer outras conversas para esse meu mundo atualmente tão particular. Bom, enquanto músico, antes da pandemia, a minha renda ela vinha basicamente de apresentações e das aulas particulares. Com a necessidade do fechamento do comércio, essa renda ela foi basicamente transferida exclusivamente para as aulas que eu estou dando online, né? Além disso, a gente tem usado o tempo que, por força das circunstâncias, ficou ocioso para criação de conteúdo para portfólio e para estudos musicais, de uma maneira geral. Eu, junto com um grupo de atores, num grupo de teatro, continuamos os nossos ensaios de forma remota, olhando muito mais para o nosso próprio trabalho, investigando questões nossas, investigando habilidades que nós temos, treinando essas habilidades dentro das possibilidades que essa nova conformação de encontro possibilita. E isso tem feito com que nós possamos descobrir coisas novas, coisas diferentes, e também superar as dificuldades diante desse momento. Enquanto artista, está sendo muito bom também olhar para outros artistas, para o trabalho de outros artistas, analisar, refletir com mais calma sobre a arte desses colegas, seja assistindo filmes, seja lendo livros. O tempo sempre foi muito precioso para mim e nos últimos meses eu achava que eu não tinha tempo. De fato, talvez eu não tivesse por ter me atolado em tantas atividades, em tantas viagens, mestrado e tudo mais. Agora que eu tenho esse tempo, eu não tenho negociado em trabalhar o meu corpo. Então, semanalmente eu tenho uma atividade, tenho 2 atividades corporais que tomam 4 dias da semana. Eu tenho lido mais, eu tenho cantado menos, mas lido mais, escrito mais, refletido, pensado criticamente, com mais pausa, e também me escutado mais, me permitido a sentir o que é que me impulsiona, que ação que me impulsiona a fazer hoje, por exemplo. Então, hoje eu acordei, então o que eu sinto, para além das atividades que eu me impus como fixas, como, por exemplo, mexer o corpo, porque eu acho importante, mas o que eu tenho desejo realmente de fazer. Isso eu acho bem importante a gente poder se respeitar. Bom, para o ator é muito difícil o isolamento, porque o ator precisa da matéria-prima para o seu trabalho, que é o ser humano, a observação do outro ser humano. Nós somos seres que aglomeramos e gostamos das aglomerações, eu pelo menos. Gosto de sair à rua, gosto de ter uma esquina com uma banca de jornal e cumprimentar quando passo o dono da banca, entrar na padaria, conversar com alguém enquanto eu tomo um café, porque é observando que eu vou encontrar água para colocar no meu filtro, para quando abrir a torneira poder sair um personagem. Então é muito difícil ficar isolado. Mais isolado, fico aqui lendo, escrevendo, assistindo a filmes, assistindo a séries, me municiando de energia e de vontade para quando voltar a trabalhar poder ter mais ferramentas. E ao mesmo tempo produzindo de uma forma criativa, escrevendo, tentando escrever, elaborar, tendo ideias e projetos para o futuro. Engraçado que imaginar é a atividade mais incrível do artista, do ator. Mas nesse momento, imaginar o futuro tem sido bem difícil. Para mim, pelo menos. Eu tenho um pensamento muito otimista, sempre. Acho que esse período vai nos ajudar, sim, a reorganizar as nossas atividades e voltar mesmo que com propostas antigas,
de trabalhos que já estavam em andamento, que estavam em desenvolvimento, mas voltaremos com uma nova cabeça, com uma nova percepção. Tudo que acontece no mundo nos traz uma percepção diferente desse mundo, e isso com certeza vai refletir em nossos trabalhos daqui para frente. Eu espero realmente que a arte volte com força para superarmos esse momento. Que ela seja essa força, não só para nós artistas, mas para toda a comunidade. Né? Que a cultura fortaleça os nossos laços de união em torno de objetivos, de propostas, de crenças, de atividades. Enfim, mais do que nunca, a cultura vai fortalecer esse retorno às atividades normais, às atividades corriqueiras da vida, né? Normalidade. Ter uma normalidade de espírito, já que falta tanta normalidade lá fora. Ninguém mais vai se adiar. Quem planejava ter um filho vai ter um filho. Quem planejava casar vai casar agora. O futuro é o agora. Quem tinha essa esperança de fazer a sua vocação enquanto mantinha um trabalho, vai fazer a sua vocação direto. Nunca o presente transbordou tanto e o futuro escasseou tanto. Espero ficar mais sensível, mais à flor da pele, confiando mais na minha intuição, menos arrogante, pensando que sabe tudo, improvisando mais e não adiando nenhum afeto. Eu tenho desejo que essa experiência de pandemia seja um momento de transformação efetiva para o ser humano, que todas as pessoas possam sair dessa situação transformados para melhor, que tenham a capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro, que consiga respeitar melhor o outro, entender as dificuldades das minorias, entender como é importante a gente agir como coletivo, agir contribuindo para que as pessoas possam viver com uma dignidade mesmo, para que as pessoas consigam ter dignidade de viver as suas próprias vidas, né? Muriquinho pequenino, de que samba na cacunda, Purugunta onde vai? Pro quilombo. Muriquinho pequenino, de que samba na cacunda, Purugunta onde vai? Pro quilombo. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda, de que samba na cacunda, Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ó parente, pro quilombo do Dumbá, pro quilombo do Dumbá. Chora, chora, Congo e devera. O que eu desejo para o nosso futuro é que os nossos governantes e a sociedade consigam reconhecer a importância que a arte tem na nossa vida, que a partir disso sejam feitos investimentos no setor cultural, para que artistas e trabalhadores da cultura possam viver uma vida mais digna e serem remunerados de acordo, o que no Brasil atualmente é uma realidade muito distante. Eu desejo também que sejam feitos mais investimentos em educação, não uma educação somente capacitadora e tecnicista, mas uma educação que ajude a formar seres humanos mais sensíveis e mais empáticos.
que sejam capazes de olhar para o outro de maneira profunda e ampla, para a gente poder começar a partir daí construir uma sociedade melhor e mais justa. E o que eu espero daqui para frente, eu não sei, a gente tem que esperar que as coisas vão ficar melhores, né? Que o ser humano vai ser capaz de transformar tanto o sofrimento em alguma coisa positiva. As ferramentas que nós artistas estamos descobrindo nesse tempo certamente vão se agregar aos trabalhos futuros. Mas eu queria observar ainda mais uma coisa. Quais são as atividades que as pessoas estão se dando conta que são necessárias nesse momento? Movimentação do corpo, então atividade física, né? E alimentação do espírito, através da arte, né? Então, eu gostaria que as pessoas se dessem conta da importância disso. E aí, lembrando um pouco, né, lá para trás, a educação ateniense, ela tinha como base essas duas disciplinas. As crianças entravam em contato primeiramente com esporte e arte, através da música e da poesia. Então, eu gostaria muito que as pessoas, os pais, os governantes, se dessem conta de que essas duas atividades são prioritárias, são necessárias à formação do indivíduo, né? Então, eu gostaria que a arte fosse vista não como uma fonte de entretenimento passageiro, despretensioso, mas como uma ferramenta de formação, de cultura, de educação. E que o artista possa finalmente ter o seu valor reconhecido. Como será a arte daqui para frente? Ninguém tem essa resposta. Essa é uma certeza que eu tenho. Ninguém tem uma resposta nem de como será a vida daqui para frente. A única coisa que eu tenho certeza é que a arte vai estar presente. A alma do artista vai estar presente e o artista sempre vai saber rever essa realidade com arte. Agora, como ela vai ser fisicamente, eu não sei. Eu acho que ninguém tem essa resposta. Ninguém. Nem teatro, nem cinema, nem televisão, nem arte de rua, nada. Ninguém sabe como vai ser. Mas vai ser. O que eu penso sobre o futuro é que o mundo tem que se tornar mais fraterno. Nós estamos vivendo uma fraternidade. Apesar das diferenças de opinião, diferenças de ideologias, de muita diferença social, nós estamos vivendo uma fraternidade porque somos todos irmãos na pandemia. Estamos unidos para lutarmos contra o mesmo mal. Então, para isso, estamos sendo fraternos. Todos, independentemente de credo, religião ou raça, estão usando máscaras e estão se protegendo. Tem os loucos que não. Mas caberá a nós, num futuro próximo, quando isso tudo acabar, fazê-los ver que o ser humano vale mais do que o ter humano. E é isso que eu espero para o futuro. Que se conjugue mais o verbo ser do que o verbo ter. A fraternidade é a única salvação para mim, para a humanidade. A única. Porque se você vir no seu semelhante um irmão, ou melhor, a fraternidade vai além do irmão fraterno. A fraternidade vai enxergar no outro você. Você enxergar a si mesmo no outro. Na medida em que você se enxerga no outro, com certeza você verá o outro como um ser igual a você, com as mesmas necessidades, com as mesmas preocupações, com os mesmos objetivos, com as mesmas angústias, com as mesmas ansiedades, e você vai tratá-lo melhor. Eu acho que a grande lição para o futuro é olharmos para o outro como olhamos para nós mesmos. E o que eu espero eu espero que o maior número de pessoas possam sobreviver e a gente possa ressignificar as nossas relações mesmo. Acho também que essa pandemia traz uma ideia que é
socializar a perda. Eu acho que tem muito mais gente que está perdendo muito mais do que outras, né? Que são mais privilegiadas. Eu me incluo nessas pessoas porque eu estou dentro da minha casa, porque eu estou num lugar em que eu posso caminhar pelo jardim da casa. Então eu acho que a gente precisa socializar também as perdas, e quem perde muito precisa ser ajudado por quem perdeu menos, né? E essa análise também é uma análise que exige bastante que a gente abdique de determinadas coisas, né? Talvez de muitas. Mas eu gostaria muito que a gente pudesse sair mais empático e mais solidário. 1, 2, 3 e... Todo lo que piense, todo lo que espere, todo lo que diga, lo que parta, mis manos abiertas, una sonrisa y flores, para el mar juego las flores donde las... Estou muito agoniada com isso, não só com a minha profissão, ela está suspensa, ela está parada. Quer dizer, o que eu vivo de fazer show. E não dá para fazer show e não dará, sei lá eu, até quanto tempo. Então é uma profissão que está num compasso assim, de espera muito maluco. E isso é uma coisa que a gente não para de pensar e ao mesmo tempo não adianta também ficar pensando muito, porque tá todo mundo tentando arrumar soluções para isso e a gente também, mas não encontra uma solução rápida que dê conta. Então fica tudo assim, reorganiza as contas, para tudo que seja supérfluo, que não deixa de ser um aprendizado, vai tirando, gastando dinheiro de uma reserva que sempre existiu, porque um profissional autônomo precisa ter uma reservinha, mas ela não é infinita, e isso agonia. Então, ao mesmo tempo, é um exercício de paciência, de aceitação, de que a gente está atropelado por um tsunami, uma coisa muito maior do que a gente. Para mim, isso se compara sempre à guerra, assim, uma situação de guerra, onde a sua vida é atropelada por uma coisa que você não foi você que fez, mas é preciso aceitar, se organizar. Estou muito perplexa com as pessoas que não entendem, não aceitam esse fato e se negam a vê-lo e se colocam em risco e colocam todo mundo em risco e sobrecarregam o sistema de saúde. Eu estou perplexa com isso, perplexa com a gente ter planetariamente a pior condução de governo em relação a isso, de longe. Estamos agora colecionando essa medalha horrorosa. Então a gente tem tanto o que fazer, o Brasil se enfiou num lugar tão ruim, e precisa sair desse lugar, e a gente está tão distante de tanta coisa que é importante, e toda essa situação em que nós estamos em casa aqui, a gente está fazendo o máximo para ficar em casa, e tomando todíssimos os cuidados quando é obrigado a sair. Tudo isso é feito em meio a essa coisa. Tem dia que a gente está muito triste, tem dia que a gente está com muita raiva, tem dia que a gente se resigna, tem dia que tem paciência, tem dia que não tem dia que muita saudade, muitas dúvidas sobre o que vai ser a vida depois, concebendo, sim, projetos para o futuro, sem muito saber como é que vai ser esse futuro. Mas a gente tinha várias coisas andando, shows, muitos de vários projetos, todos foram suspensos. Mas nós temos problemas muito grandes para ganhar, para vencer. Nesse momento eu acho que a gente tem que se unir, todas as forças que compactuem de uma ideia principal, que é o Brasil não correr riscos em relação à democracia, e o Brasil se cuidar em relação a essa doença, esse vírus, essa pandemia, que é uma coisa que não está acontecendo e é muito grave. Isso me deixa perplexa. Quando nesse momento de dificuldade de enxergar o futuro,
Eu ando também com bastante medo do futuro, então essa última questão, não sei muito como responder. Eu só sei que a gente precisa continuar, e é o que eu tenho feito, assim, dentro dos meus limites, continuando e desenhando e escrevendo e refletindo e dialogando e aprendendo a construir esse amanhã que inevitavelmente virá.